sua Bíblia comigo, por gentileza. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, nós leremos o verso 1 ao verso 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 10. Está escrito: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Eu quero pensar com você hoje sobre o seguinte tema: o poder através da oração. O poder através da oração. Eu estou convencido de que você também concorda que a crise que estamos vivendo no Brasil e no mundo é uma crise agônica, endêmica e sistêmica. A palavra de ordem no mundo hoje é crise. Crise na saúde, crise na economia, crise nos governos, crise nas instituições, crise nas escolas, crise na família. Mas pensar que Elias viveu há 2.700 anos antes de nós, e ele estava vivendo uma crise mais amarga do que a que estamos vivendo hoje, nos leva a pensar que os tempos mudaram, mas o homem não. Os tempos mudaram, mas as crises sempre marcaram a história dos homens. E eu queria situar Elias no tempo e no espaço, para que nós tirássemos então daqui algumas lições para o nosso encorajamento nesta manhã. Vocês bem sabem a história de Israel. Quando, depois de 120 anos de monarquia, sob os governos de Saul, Davi e Salomão, o grande Salomão morre no ano 931 a.C. Com a morte dele, 10 das 12 tribos de Israel romperam com a dinastia davídica. Rebelaram-se e formaram outro reino, chamado Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. E esse Reino do Norte durou 209 anos, de 931 a 722, quando então foi levado cativo pelo Império Assírio. Nesses 209 anos nós tivemos 19 reis, 8 dinastias diferentes governando, e curiosamente, nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram idólatras, todos foram apóstatas. E eu queria então, rapidamente, levar você até a entrada de Elias no palco da história. Porque o rei que se rebela
ou o homem que se rebela, chamado Jeroboão I, reinou nesse reino do norte 22 anos e fez o que era mal perante o Senhor. Quando ele morreu, seu filho Nadab assume o governo e reina 2 anos e é assassinado por Baasa. Mas quem mata o rei não vai para a cadeia, assume o trono. Conspiração política. Esse rei Baasa governa 24 anos e morre, e o seu filho Elá reina em seu lugar. Ele também é assassinado por Zinri, e Zinri assume o trono. E a população se revolta, cerca o palácio, e ele, não tendo mais perspectiva de liberdade, ateia fogo no palácio e suicida. E então Omri assume o governo, 12 anos, considerado o pior rei de Israel até então. Quando ele morre, o seu filho Acabe assume o governo, e vai ser pior do que o pai. Vai se casar com Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher feiticeira, uma mulher assassina, que vai perseguir e matar os profetas de Deus. Pois é nesse tempo de crise política, econômica, moral, religiosa em Israel, que Deus levanta um homem de oração para mudar a história daquele país, na sua geração. Quem é esse homem? Vejam comigo, por favor, no versículo 1, e está escrito: então Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe. Quando diz Elias o tesbita, ele não está definindo a família dele, o sobrenome dele, ele está mostrando a procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé. E quando você vai no mapa para encontrar Tisbé, você não encontra Tisbé no mapa. É um lugarejo insignificante demais. Quando você vai olhar a árvore genealógica de Elias, ele não vem de uma família rica, aristocrática. Ele não vem de uma escola de profetas. Ele não vem de uma classe sacerdotal. Diríamos hoje que Elias era um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. Era um João ninguém, mas um homem levantado por Deus para mudar a história da sua nação. E Deus, repetidas vezes, nos ensina a mesma verdade, que Deus não precisa de estrelas, Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente como você e eu para fazer a sua obra. Deus levanta os seus Elias para fazer a sua obra. E os homens e mulheres que Deus levanta para fazer a sua obra são, em primeiro lugar, gente comprometida com Deus e que conhece a intimidade de Deus através da oração. Olha como é que Elias se introduz. Está escrito: então ele chega diante do próprio rei Acabe e diz a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O que me impressiona é que esse homem começa o ministério dele pregando para o rei, no palácio do rei. Muitos de nós passarão a vida toda sem pregar para o rei no palácio do rei. Pois é, começa lá. E ele não chega prestando continências e reverências a Acabe, ele chega com a palavra de juízo. E ele chega com autoridade espiritual. Ele chega como alguém que anda na presença de Deus, o Rei dos Reis. E a palavra dele é categórica: segundo a minha palavra, rei Acabe, não vai chover e não vai cair orvalho nesses próximos tempos. Talvez você pergunte: mas por que ele está falando isso para o rei? Por uma razão muito simples. Porque àquelas alturas, por influência de Jezabel, sua mulher, todo Israel já seguia Baal. E Baal era considerado o padroeiro da prosperidade, padroeiro das chuvas. Quando se fazia as colheitas, quando se recebia as crias dos rebanhos, atribuía-se isso às bênçãos de Baal. E o que Deus está fazendo aqui é quebrando a espinha dorsal desse ídolo.
dizendo que não vai chover, não vai cair orvalho, chove de vez em quando, cai orvalho toda noite, nem o extraordinário, nem o ordinário vão acontecer mais, e agora vai ficar provado que esse ídolo não tem poder. Agora, por que ele tem tamanha convicção de que não vai chover, nem cair orvalho? Então, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho. De onde vem, de onde procede essa segurança dele? O texto não responde. Mas a resposta está em Tiago 5,17. Elias orou para não chover, e não choveu. Meus amados irmãos, aqui está algo da mais alta importância para a igreja hoje. A igreja só pode se levantar com autoridade diante dos homens, se primeiro ela se prostra humildemente diante de Deus. A igreja só terá autoridade para pregar aos homens, se primeiro ela conhece a intimidade de Deus por meio da oração. Elias só pregou ao rei porque antes ele orou ao Rei dos Reis. Talvez hoje um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que nós divorciamos pregação de oração. Nós temos gigantes do saber no púlpito, com muita eloquência, mas talvez pigmeus na vida de oração. Pessoas que conhecem muito a respeito de Deus, mas que não têm intimidade com Deus. E se você quiser, irmão, ser alguém relevante no seu tempo, na sua época, para o enfrentamento das crises, é necessário que primeiro você conheça a intimidade de Deus, para depois você ter autoridade para falar em nome de Deus. É por isso que esta igreja está tão comprometida com a sua agenda de oração. Porque se Deus tem nos dado vitória e há de nos dar maiores ainda, é necessário que não apenas a liderança da igreja, mas cada banco da igreja seja preenchido por gente de oração. Porque quando falta oração nos bancos, falta poder nos púlpitos. Quando falta oração na igreja, a nação perece. Nada, irmãos, tem mais influência na história dos homens do que a oração. Eu não estou afirmando que a oração tem poder. Eu estou afirmando que o poder vem por meio da oração, porque a oração, o poder não está na oração, o poder está em quem atende a oração, que é o Deus Todo-Poderoso. Quando a igreja ora, os milagres de Deus acontecem. Quando a igreja ora, o braço do onipotente é acionado. Quando a igreja ora, a fraqueza humana é unida à onipotência divina. Quando a igreja ora, o altar da terra se conecta com o trono do céu. Agora notem comigo que no versículo 2 há uma transição que nada menos é do que um anticlímax, porque diz o texto: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Notem vocês que Deus está tirando Elias de cena. Deus está apagando os holofotes e o enviando para um deserto para se esconder. E tudo que um profeta de Deus não quer é se isolar, é caminhar na direção da solidão, em vez de caminhar na direção da multidão. Aliás, você e eu não gostamos do deserto, porque o deserto não nos promove, nos humilha, não nos exalta, nos rebaixa a zero. E aqui está um outro princípio. É o princípio de que primeiro você precisa ser reduzido à sua insignificância para você entender que Deus é tudo. O deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida, o deserto é uma agenda de Deus.
O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. Então não pense você que a crise que está assolando o Brasil e o mundo é apenas uma situação adversa que não tem nada a ver com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua agenda, com a sua igreja. Tem sim. Deus nos leva para o deserto para provar-nos, não para nos derrotar, mas para nos aprovar. As crises não vêm para nos destruir, mas para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Então, quando Deus nos leva para o deserto, Deus tem duas lições para nos ensinar. A primeira delas é que Deus então vai trabalhar em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Essa lição é importante por uma razão simples. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Trabalho para Deus é sucedido de vida com Deus. Nós vivemos numa geração que dá muito valor ao performance. E Deus dá mais valor ao caráter. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Primeiro Deus nos molda, depois Deus nos usa. Talvez eu gastaria algumas horas para preparar um sermão, e Deus leva uma vida para preparar um homem. Então não tenha pressa, porque Deus trabalha artesanalmente. Deus está trabalhando em você, porque Deus quer usar você. Os homens de oração, meus irmãos, não foram pessoas que viveram apenas num gabinete cercado de conforto. Ao contrário, eles viveram as urdiduras da luta. Porque você nunca ora com tanta intensidade como quando a crise chega, como quando o deserto acontece, como quando você está numa situação de risco e de necessidade. A crise nos põe de joelhos. É por isso que a igreja cristã, ao longo dos séculos, leia isso na história da igreja, ela cresceu e ela se fortaleceu ainda mais em períodos difíceis, porque é nesse tempo que você reconhece que todos os recursos da terra são insuficientes, e então você recorre aos reservatórios inesgotáveis dos céus. Mas em segundo lugar, irmãos, quando Deus nos leva para o deserto, Deus quer nos ensinar uma outra lição. Deus quer nos mostrar que nós precisamos depender dEle mais do que dos recursos dEle. Note você que ele estava num deserto, num lugarejo onde passava um ribeirozinho, um filete d'água, e note que ele estava orando para Deus fechar as comportas dos céus e não derramar chuva para trazer juízo de disciplina àquela nação. E de repente diz o verso 7, que a torrente secou. A grande questão é o que você vai fazer quando a sua torrente seca? Nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, irmãos. Empresários estão sofrendo prejuízos imensos em alguns setores da economia brasileira. Comerciantes estão fechando as portas sem perspectiva de abrir seu comércio. Estava lendo agora, semana passada, que na região de Campinas, a área de bares e restaurantes, talvez a maioria deles não conseguirá mais abrir as portas. O setor de roupas, de calçados, na área de livrarias,
está hoje numa queda de mais de 50%, chegando a 60%. Funcionários outrora estáveis na sua empresa estão sendo despedidos. A grande questão é, o que você vai fazer quando a sua fonte seca? Porque quando a sua fonte seca, saiba disso. Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde você deve ir. Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte pode secar, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A crise é um tempo de oportunidade. A crise é um tempo de exercitar a fé. A crise é um tempo de recomeço. A crise é um tempo de desafios. Nesta hora que a crise bate à sua porta, você precisa entender uma verdade: você vai depender mais do provedor do que da provisão. Talvez seja nessa hora extrema que você vai ter as experiências mais incríveis da sua vida. Eu gostaria de partilhar com vocês uma experiência pessoal para ilustrar esse ponto. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso na área de pregação. Fui com a minha família e naquela época, a igreja que sou pastor ainda hoje, pela graça de Deus, em Vitória, destinou para nós $2.300 para o nosso sustento. E eu fui com expectativa de bolsa. E claro, desse valor total tinha algo a deduzir. Primeiro, que todo pastor é dizimista. Se não é, devia ser. Pressupõe que seja. Se eu recebia 2.300, deixava 230 na tesouraria da igreja. Recebia então 2,70. Nós temos uma pessoa muito querida que faz parte da nossa família, que mora conosco há mais de 30 anos. Uma senhora já idosa, viúva. E eu entendi que não podia desampará-la nesse tempo, continuei pagando o salário dela. Nós tínhamos uma missionária que iria morar no nosso apartamento para pagar o aluguel, porque deixamos a nossa casa montada. E aquela missionária precisou mudar da cidade, eu tive que pagar também o condomínio. Certo é que de 2.300 eu recebia líquido 1.500. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, tomo algumas surpresas. Primeiro, não achei bolsa de 1 centavo. Segundo, não tem transporte público, não tinha na época, tive que comprar um carro velho. Terceiro, não tinha escola para os nossos filhos, tive que pagar uma escola para eles. E eu e minha esposa levantávamos 4 horas da manhã para limpar essa escola, para entregá-la limpa para os alunos que chegavam às 6:30 da manhã. Lavávamos todos os banheiros, limpávamos toda a quadra, para ganhar um desconto de $200 na prestação da escola. Tive que pagar a escola de inglês, pagar seminário, pagar aluguel. Quando botamos na ponta do lápis, as nossas despesas nunca ficaram inferiores a 3.000 por mês. Eu tinha uma receita de 1.500. Todas as nossas economias que nós tínhamos, levamos. Em 5 meses a economia acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina para consertar, $1.350, não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para fazer compra de comida para casa. Eu chamei minha esposa, meus filhos que eram pequenos, e disse: nós temos 2 opções. Ou nós voltamos envergonhados, não quero ser mais pesado da igreja, ou pedimos para Deus fazer um milagre, porque nós oramos e nós cremos e nós pregamos isso a vida inteira. Naquele dia, então, nós nos reunimos em oração, nos ajoelhamos na sala e oramos a Deus, de Deus, se tu quiseres, tu podes abrir uma porta para nós. Quando nos levantamos dos joelhos, o telefone tocou. Corri para atender, era um convite para pregar na Pensilvânia, 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu confesso a vocês que eu fui sem dinheiro do lanche no bolso. No último dia da conferência, o pastor que dirigia a programação disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse.
Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou depois do culto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei aluguel, fiz compra para casa, ainda sobrou dinheiro. Semana seguinte, um segundo convite para pregar em New Hampshire, 2.500 quilômetros de onde eu morava. Estava pregando meu último sermão, quando veio um presbítero por trás de mim, botou um bilhete em cima da minha Bíblia, dizendo assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração, e eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. No final me deram 2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher viajou 60 milhas de noite, debaixo de neve, para onde eu estava, para me dar uma oferta. Nunca nos faltou nada. Logo em seguida, essa problemática toda me deu inflamação no punho, e eu não consegui segurar o rodo nem a vassoura. Eu tive que dispensar o trabalho da escola, menos $200. Mas nunca nos faltou nada. No dia que nós viemos embora, eu fui ao banco fechar a conta. Para minha surpresa, exatamente os valores das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Você não tem que depender da provisão, você tem que depender do provedor. Para Deus nos ensinar mais uma lição, o meu vizinho de porta, um colombiano, disse: pastor, eu preciso ficar com o seu carro. Falei: faz a avaliação dele e fica com ele. A hora que fizeram a avaliação, era $2.900. Ele falou: mas eu só tenho 2.000. Falei: tá bom, pode ficar com ele assim mesmo, 2.000. Falei: então, pastor, faz o seguinte, o senhor fica com ele até o último dia, depois o senhor me entrega. Tá bom. Na véspera de vir embora, minha esposa foi na escola para resolver uma questão lá, me liga desesperado. Falei: bateram no meu carro. Falei: mas esse carro não é nosso mais, já está vendido. Pensei que havia sim um problema muito grave, porque o carro que bateu foi uma caminhonete, e era um Corollazinha velho, o nosso carro, e a caminhonete precisou ser rebocada, bateu na traseira. Quando eu chego lá, eu falei: cadê o problema? Eu falei: não vejo problema, não vi nada, absolutamente nada, não tinha um arranhão sequer, não tinha amassado sequer. Eu falei: como assim esse carro bateu e o outro foi rebocado? Para minha surpresa, trago o carro para casa, boto na garagem, meia hora depois chegou um carro da polícia. Falei: esse carro aqui que bateu? Eu falei: sim, senhor, qual o problema? O que aconteceu? Não, nós precisamos fazer a revisão do carro. Fizeram a revisão, olharam, e ele num computadorzinho dentro do carro, fazendo. Terminou um cheque de R$900. Isso aqui o seguro mandou entregar para o senhor. Deus faz milagres em resposta à oração. Deus faz o impossível. Se Deus leva você para o deserto, e se a sua fonte seca, Deus está querendo trabalhar em você, para você entender que Ele continua sendo Deus, e o manancial dele continua jorrando. Mas notem vocês, que agora Deus dá uma ordem para Elias de novo, no versículo 8, diz: olha, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordena uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E parece que Deus tem senso de humor, e tem mesmo, porque o que Deus está falando para ele não faz sentido. Se Deus dissesse: olha, você vai sair daqui, vai para Sarepta, tem um rico empresário lá que vai sustentar você, tem muito dinheiro, essa crise não bateu nele, e ele vai sustentar você daqui para frente. Mas Deus diz que é uma mulher viúva, e naquela época, via de regra, as viúvas eram pessoas muito carentes, e ele sai de Querite para não morrer de sede, e quase morre de fome quando chega em Sarepta, porque a viúva que vai dar comida para ele está morrendo de fome. Sabe o que significa isso? Deus não permite que os seus filhos, os seus obreiros, tenham qualquer senso de vaidade e soberba. Você precisa depender da viúva.
Deus está trabalhando em você antes de trabalhar através de você. O que é maravilhoso é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. E não faltou mais azeite, não faltou mais farinha, porque Deus fazia um milagre diário na vida dela. E eu acho extraordinário, meus irmãos queridos, porque o nosso Deus continua fazendo milagres ordinários e extraordinários, porque a gente só vê Deus no extraordinário e não vê Deus no ordinário. Você está passando por uma viagem longa e um acidente grave, você sai ileso, o carro foi moído, milagre, é verdadeiramente um milagre. Mas quantas vezes você viu um milagre de sair de casa todo dia e voltar para casa todo dia, seu filho ir para a escola todo dia e voltar para casa todo dia, o ano inteiro, sem um acidente? Você não vê isso milagre, não? O coronavírus está aí espalhado, eu não sei onde ele está, ele é invisível. E você e eu estamos vivos. Mais de 60 mil brasileiros, melhores do que nós, alguns deles já se foram. Você não vê um milagre nisso, não? Tem ar nos seus pulmões. E a Bíblia diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Isso é milagre. A vida é um milagre. Mas preste atenção. O fato de nós vivermos os milagres de Deus não significa que nós não enfrentemos também as tragédias da vida. Porque o filho único dessa viúva adoeceu e morreu. E ela botou a culpa em Elias. E diz a Escritura que Elias não se defende. Eu acho isso incrível. Porque nós somos muito apressados em nos defendermos. Ele não quis tripudiar sobre aquela mulher que já estava sofrida demais. Mas uma coisa ele fez. Ele pega aquele menino morto, leva para o seu quarto, e ele que estava calado para não se defender diante da mulher viúva, ele abre a boca e fala muito com Deus, nos ensinando um princípio. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Hoje o pastor Arival pregou no culto das 8 e ilustrou o seu sermão dizendo sobre o monte que Jesus disse, se tiveres fé, darás ordem a este monte, transplanta-te para o mar. E ele explicou muito bem que Jesus estava usando uma figura de linguagem, de um problema que você enfrenta na vida e que não é possível resolvê-lo a não ser que Deus opere um milagre. Agora pensem vocês comigo, que não tem registro de ressurreição até esse momento de Elias, na história. E eu fico pensando, pastor Arival, que se hoje o senhor e eu, ou nós aqui, fôssemos pedir para Deus um milagre inédito, que nunca aconteceu na história, talvez nos internariam numa clínica de repouso mental. Chamar-nos-iam de hereges. Mas Elias tem coragem de pedir para Deus o inédito. E Deus realizou o inédito. O menino ressuscitou. Eu não sei quantos meninos mortos, eu não sei quantos montes precisam ser removidos, eu não sei quantas causas impossíveis na sua vida, eu não sei quantos problemas insolúveis na sua história, mas hoje você pode entender uma coisa, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, e Deus faz, e Deus pode fazer um milagre na sua vida, na sua família, na sua empresa, na sua família, na sua parentela, em resposta à oração. O que me impressiona, e eu termino aqui, é que Elias não é como algumas estrelas de hoje, que fazem propaganda até de milagres que não aconteceram. Elias, discretamente, humildemente, chega com o menino vivo nos braços e diz para a mãe: eis aí, teu filho vive.
Ele não chamou a coletiva da imprensa, ele não botou outdoor em Sarepta, ele não fez um discurso de alto elogio, ele não promoveu a si mesmo. Ele nos ensina uma lição. Se Deus está fazendo prodígios na nossa vida e através da nossa vida, bote a boca no pó, porque toda a glória pertence a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por outro lado, como diz a Escritura em 1 Samuel 2,30, aqueles que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. E o último versículo deste capítulo diz que a mulher afirmou o seguinte: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Talvez a maior necessidade da nossa geração é de conhecer não homens famosos, não homens poderosos, mas homens de Deus. Que Deus nos ajude a entender isso, que a palavra de Deus precisa ser verdade na nossa boca. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Alguém chega e prega uma verdade, não acontece nada. Outro chega e prega a mesma verdade, os corações se derretem. Qual a diferença? É que um é boca de Deus, o outro não é. Que Deus nos ajude nesta manhã a sermos conhecidos como homens e mulheres de Deus. Que Deus nos ajude a viver de tal maneira que quando abrirmos a boca, o poder de Deus seja manifestado na vida das pessoas. Elias foi um homem de oração. Ele orou para não chover e não choveu. Ele orou para que a farinha e o azeite se multiplicassem na vida daquela viúva, e isso aconteceu. Ele orou para aquela criança ressuscitar e ela ressuscitou. Ele orou para que o fogo caísse lá no Carmelo e o fogo caiu. Ele orou para que as torrentes de Deus caíssem e restaurassem a terra, e as torrentes caíram. Elias era um homem de oração, e por isso ele mudou o cenário do seu país. Que Deus nos abençoe a viver essas mesmas verdades ainda hoje. Amém.